Boa noite, queridos. Hoje é domingo especial de ressurreição. Nós vamos louvar aquele que venceu a morte. Nós convidamos a você que acompanha conosco este culto a cultuar a Deus conosco, dando o seu melhor, entregando o seu coração a Ele. E a nossa oração e desejo desde já é que Deus fale profundamente ao seu coração, abençoe a sua vida, alcance a sua casa nesta noite. Desde já, que a paz do Senhor, a bênção do Senhor seja sobre você. Nós cultuamos no domingo porque é o dia da ressurreição. E hoje é o domingo dos domingos. Diz a palavra de Deus que se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E essa palavra nos faz lembrar que nós esperamos em Cristo e nós esperamos outra vida nele. Se nós esperarmos só porque somos os mais miseráveis, mas a nossa fé, esperança e amor nos projetam para o porvir, para outra vida. Esse é o sentido do nosso serviço. Glória a Deus pela ressurreição de Jesus, que dá sentido a tudo que nós cremos e esperamos dele. Nós vamos cantar a ressurreição e também vamos trazer a palavra de Deus, desejando que Deus alimente o seu coração, te dê saúde, equilíbrio, contentamento nesses dias difíceis. Que a bênção de Deus seja sobre nós. Eu quero convidar você a orar comigo, consagrando esse culto e entregando o seu culto ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te dedicamos estas canções, esse tempo, ó Deus, que nós separamos para estarmos na Tua presença, declarando, ó Deus, o nosso amor, a nossa fé, afirmando, ó Deus, a nossa esperança viva de um dia nós estarmos aí no céu contigo, ó Deus. Ver o Senhor face a face, ó Deus, estar com aquele que um dia morreu por nós. Hoje, de uma forma especial, nós te glorificamos, porque aprova o Senhor entregar o teu Filho amado para levar sobre si as nossas culpas e pecados, para comprar com o sangue precioso dele, para ti mesmo, Pai, todos aqueles a quem o Senhor tem chamado, desde o princípio até o último dos homens, Deus. Pai, no nome de Jesus, assim nós te entregamos esse culto e pedimos a tua bênção, no nome precioso daquele que morreu e ressuscitou por nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Que você possa parar um pouquinho do que você está fazendo. Se você está lavando a louça, se você está fazendo alguma coisa, pare um pouco para prestar o seu culto com toda excelência do seu Pai. E nessa semana nós estamos lembrando a morte e a ressurreição de Jesus. E esse nome, ele é sobre todo nome. E essa música que nós vamos cantar, ó quão lindo esse nome é. E que esse nome possa estar cravado no seu coração. E que você possa soltar a sua voz. Eu não sei se tem pessoas estranhas perto de você, mas às vezes não apoia a família. Então, se você quiser ficar de pé, você fica. Se você quiser levantar as mãos, você levanta. Se você quiser bater palma, você bate. Faz do seu jeito e louva ao Senhor. Junto com a gente.
larga e Ele passa com a gente. E é por isso que nós vamos cantar. E essa música ela fala assim: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. A gente pode esconder de todos e de tudo, mas Deus vê lá dentro. E quando a gente canta essa música, que você possa poder cantar realmente lendo, e aquilo ali sendo mexido dentro de você, porque Ele fala que revela coisas escondidas, e que você possa cantar para que seja revelado, para que Deus possa trabalhar. Porque isso que Ele quer fazer na vida da gente é tirar tudo que está sujo e limpar. E hoje eu te aceitava dele. Ele morreu como a gente cantou e ressuscitou para que você tenha uma nova vida com abundância.
aos Filipenses, no capítulo 4, para nós lermos do versículo 4 até o versículo 13. Este texto vai nos falar nesta noite sobre contentamento. Contentamento e saúde. Nesses últimos dias, uma preocupação de pastores, de psicólogos, de profissionais da saúde é exatamente com a saúde das pessoas e das famílias. Nesse tempo de isolamento social, de confinamento, nesse tempo de uma crise política e econômica, nesse tempo de uma ameaça mundial, de um vírus, né, que sobreveio sobre todos nós, e vivemos bem no centro de uma pandemia, né, que nos atravessou, nos afetou a todos, se não pelo vírus, mas certamente por suas consequências. Então, nesta noite, nós trazemos uma palavra de Deus, com o desejo de que ela traga saúde e equilíbrio, né, para as nossas vidas. Portanto, nós vamos ler na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 13. Este texto da palavra de Deus diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus nos alimente pela sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, como dissemos, a palavra de Deus para nós hoje é sobre contentamento. E eu quero ver com os irmãos, inspirado no texto, o que é e o que não é contentamento. Esse texto recorta um tempo da vida do apóstolo Paulo, já os seus últimos dias, quando ele se encontra em prisão domiciliar em Roma, levado para ser julgado
e agora ele está ali aguardando o julgamento, e pela lei de Roma antiga, o preso pagaria a sua hospedagem, como cidadão romano que o apóstolo Paulo era, pagaria as suas despesas e aguardaria o seu julgamento em casa, vigiado naturalmente por soldados romanos que faziam o revezamento da sua guarda. Então Paulo está vivendo um tempo em que ele está idoso, ele está em prisão domiciliar, ele se encontra doente, carente, longe de casa, dos amigos e dos parentes, e mesmo assim o apóstolo Paulo escreve esta que é chamada a Carta da Alegria, a Carta aos Filipenses. E nesse texto o apóstolo Paulo diz, especialmente no versículo 11, que ele já aprendeu a estar contente, contentado, a estar satisfeito, independente das circunstâncias. E sobre essa palavra que o apóstolo Paulo fala, que está registrada no versículo 11, é que nós vamos basear a nossa reflexão, buscando de Deus sabedoria e graça, alimento e direção das nossas vidas nesta noite, para nos alimentar e orientar nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, como pessoas, como famílias e como igreja do Senhor. Meus queridos, contentamento não é uma atitude de conformismo. Nós não vemos, lendo nessa carta, lendo a carta toda, que é pequena, são apenas 4 capítulos, nós não vemos aqui um homem reclamando, ou melhor, nós não vemos aqui um homem se dando por vencido a uma atitude de derrota do apóstolo Paulo, de passividade em meio às situações difíceis, em meio às dificuldades. Embora Paulo estivesse preso, idoso, doente e passando por necessidades, o apóstolo Paulo se mostra feliz. E algumas vezes ele diz que está feliz. E ele escreve para trazer isso, promover isso, alegria, contentamento aos corações dos filipenses, que lhe dirigem uma carta e uma oferta. Então, o apóstolo Paulo, mesmo nessa situação, vive um momento de contentamento. A sua atitude de contentamento é uma atitude sábia, pacífica e revolucionária, que o faz pensar mais ou menos assim: já que eu não posso controlar as situações, já que eu não posso controlar o mundo externo a mim, eu posso escolher como eu vou agir e reagir diante disso. Contentamento não é uma atitude de conformismo diante das situações. Conformismo leva à passividade, e a passividade leva à frustração, e a frustração à tristeza. Pelo contrário, o contentamento é uma atitude de exercício, de equilíbrio e de paz, que gera saúde. Contentamento também não é uma atitude de independência ou de autossuficiência. Nós não vimos aqui o apóstolo Paulo ignorando as situações, o contexto, as circunstâncias, a realidade que o cercava, como bem criam e pregavam alguns da religião, do movimento filosófico religioso do seu tempo, especialmente os estoicos. Os estoicos pregavam que uma pessoa pode ignorar as circunstâncias, as situações, ignorar mesmo os seus sentimentos
e concentrar em si mesmo numa força interior, e isso seria a sua felicidade e o seu equilíbrio. O apóstolo Paulo não ignora as circunstâncias. O apóstolo Paulo não ignora a situação. Ele não ignora as dificuldades que ele está passando. Ele não ignora o momento difícil que está vivendo. Mas ele diz que está contente porque a origem, a força, a fonte do seu contentamento e da sua alegria vem de Deus e não dele mesmo. O seu contentamento não é uma força interior, mas é uma força que vem de Deus. Como ele diz, é Ele que me fortalece. Também contentamento não é uma atitude de euforia e de alienação. Não adianta no momento difícil ignorar o contexto. O apóstolo Paulo não está aqui ignorando, mas está aceitando as circunstâncias, confiando na graça de Deus. Paulo não ignora a situação, porque não adianta ignorar a situação. Nós também estamos vivendo um momento que autoridades do mundo todo recomendam cautela, e como cristãos do mundo nós devemos ouvir a voz das autoridades, interceder pelo mundo e agir de forma também sábia e prudente, não ignorando o momento difícil que estamos vivendo. A cada dia nós temos ouvido notícias, do Brasil e do mundo que nos deixam mesmo contristados, que nos deixam mesmo alarmados, que nos deixam mesmo entristecidos, que nos deixam mesmo com medo. Afinal de contas, nós estamos vivendo o surto de uma pandemia, em que milhares e milhares de pessoas já morreram, e outras milhares de milhares estão sendo acometidas e sofrendo muito. E isso está bem perto de nós. E mesmo que nós não sejamos afetados por esse vírus, muitos perderam seus empregos, muita gente vivendo uma situação de apreensão, de angústia e de medo. E não dá para ignorar isso. O cenário nacional e mundial requer de nós uma atenção redobrada para esses dias. Contentamento também não é uma atitude individualista, centrada nos próprios interesses, nas próprias necessidades, nas próprias preocupações. Não é isso. Pelo contrário, o contentamento nos faz olhar para fora, como os cristãos de Filipos olharam para o apóstolo Paulo naquele momento difícil. O contentamento nos faz sentir com o outro e sentir pelo outro, nos solidarizar com o outro. Talvez você que está me ouvindo nesse momento possa estar passando um momento mais difícil do que eu, e eu quero dizer para você que eu estou aberto a ouvir a sua situação e compartilhar com a igreja em oração, e se for o caso, ver o que a gente pode fazer para a gente se ajudar, porque a gente não pode, cada um de nós, olhar para as suas próprias necessidades, ignorando a necessidade de irmãos e de amigos e de família que nos cercam. Mas o que é então contentamento? Contentamento, queridos, é uma atitude de resistência à cultura de descontentamento. O apóstolo Paulo estava vivendo uma situação mais difícil do que a nossa. Nós estamos vivendo dias de confinamento social, mas não de prisão domiciliar, esperando um julgamento, e um julgamento
Esse, que aconteceu como aconteceu, no caso do apóstolo Paulo, e ele foi condenado à morte e morreu poucos dias depois de ter escrito essa carta. Então a nossa condição é bem melhor do que a dele. Mas mesmo naquela condição, Paulo escreve essa carta não para reclamar da vida, não para colocar culpa em alguém, não para lamentar a situação, não para desejar a morte, não para blasfemar contra Deus. Pelo contrário, ele escreve dizendo que por estas e por outras situações ele já tinha aprendido a viver mesmo passando necessidades. Imagina um homem rico e nobre, acostumado com o conforto de desfrutar o melhor dos mundos do seu tempo, agora está preso, abandonado, doente, carente. E os filipenses mandam a Paulo uma ajuda financeira para ele pagar o seu aluguel e o seu pão de cada dia. E o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, muito obrigado, os irmãos fizeram bem, eu recebo de bom grado, dou glória a Deus pela oferta dos irmãos, mas eu tenho passado fome mesmo, e até já aprendi a passar fome. Imagina, irmãos, uma pessoa sendo rica, que no nosso contexto, agora precisa de uma cesta básica. A situação do apóstolo era ainda pior que essa, ainda pior que essa. Então, queridos, o apóstolo Paulo nessa situação agora está ensinando a gente a desenvolver resistência nessa cultura de descontentamento que nós vivemos. E as dicas que o apóstolo Paulo dá são as seguintes. No versículo 4, o apóstolo Paulo, a dica do apóstolo Paulo é que a gente cultive o hábito de se alegrar em Deus. Ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. No versículo 5, a dica do apóstolo Paulo é tirar o foco das situações, das circunstâncias, dos problemas do momento e colocar o foco em Deus para manter o equilíbrio e achar sabedoria para viver. Ele diz assim: seja a vossa equidade, a vossa moderação, o vosso equilíbrio, conhecido de todos os homens, notório a todos os homens. O Senhor está perto. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que o Senhor está perto, ele está insinuando que Jesus está próximo de vir para buscar a sua noiva, que somos nós, a sua igreja, mas também não é diferente de dizer que ele está perto mesmo de nós, porque ele está em nós, porque somos morada dele, morada do Espírito Santo de Deus que habita em nós. No versículo 6, o apóstolo Paulo dá uma outra dica: transformar as inquietações em orações e súplicas com ações de graças. Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. No versículo 7, a dica do apóstolo Paulo é a gente se refugiar na paz de Deus. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, a dica é refugiar-se na paz de Deus. No versículo 8, o apóstolo Paulo dá uma outra dica: cultivar bons pensamentos. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensem nisso. Ele diz: nisso pensai. Guarde os seus pensamentos, cultive bons pensamentos, não se deixe levar pela enxurrada das más notícias, guarde o seu coração. Ainda ele dá uma outra dica, que está no versículo 9: praticar as virtudes cristãs. Ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Praticar as virtudes cristãs. Nós estamos vivendo um tempo, de praticar a fé, a esperança, o amor, e também praticar a atenção com o próximo e a solidariedade. Como disse, a condição do apóstolo Paulo era infinitamente mais difícil e desafiadora do que a nossa. Mas, amados, nós vivemos numa cultura de descontentamento. Vivemos a cultura do descontentamento com a aparência. Vivemos a cultura do descontentamento com as condições socioeconômicas. Vivemos a cultura do descontentamento com os bens materiais que possuímos. Vivemos a cultura de uma sociedade de consumo que induz o desejo de consumir mais, de possuir mais, de acumular mais, de ostentar mais, de controlar mais, de fazer mais, de parecer mais. E por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem no que nesse mundo há. Porque quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo é um mundo para não amar. Nós temos outros mundos para amar: o mundo gente, pessoas, e o mundo criação de Deus. Como a Bíblia diz que Deus amou o mundo e que o mundo pertence a Ele, porque Ele criou. Mas essa cultura de uma sociedade de consumo que induz o descontentamento, que gera descontentamento porque induz o desejo, esse é um mundo realmente para nós não amarmos. O texto da palavra de Deus que lemos, que fala da experiência do apóstolo Paulo, nos convida para nos voltar para Deus e para a sua palavra, que nos convida a orar, a louvar. Aliás, ele começa dizendo, a primeira dica tem a ver com louvor: regozijai-vos sempre no Senhor, se alegrem sempre em Deus, tenha sempre um pensamento de uma palavra, um hino no seu pensamento, um louvor, para você adorar, para você louvar, para você orar, para você descansar em Deus, para você se refugiar nele, para você vigiar o seu coração, para você se solidarizar com os outros, porque isso produz contentamento. Também, queridos, contentamento é uma atitude libertadora
do medo. Contentamento é uma atitude de resistência à cultura do descontentamento, e também contentamento é uma atitude libertadora do medo. Lembra? O apóstolo Paulo estava idoso e agora doente, preso, carente e abandonado, esperando o julgamento. Em outra carta, ele desabafa com Timóteo e ele fala que ele estava se sentindo sozinho, porque da primeira vez que ele foi ao tribunal, ninguém foi com ele, nem um amigo, nem um advogado, ninguém o assistiu, ninguém emprestou os ombros. Mas agora, esperando o julgamento que o levaria à morte, como levou, o apóstolo Paulo diz não estar com medo, porque refugiado em Deus como estava, e contentado em Deus como estava, como tinha aprendido, ele diz não ceder mais à tentação do medo. Meus amados, nós vivemos um momento de insegurança e de medo, e ainda que a nossa condição seja infinitamente melhor do que o apóstolo Paulo, nós vivemos um momento de insegurança e de medo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, versículo 11: já aprendi a me contentar-me do jeito que eu puder estar, com a situação que eu tiver que viver. Já aprendi a estar bem do jeito que tiver que ser. Ele fala isso no versículo 11. No versículo 13 ele diz: Cristo me fortalece, posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. Em outra carta, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, que a graça de Deus era o suficiente para ele. Ele estava vivendo um outro momento difícil, uma outra situação desafiadora, estressante, que ele diz que a respeito daquela situação, ele tinha orado, clamando a Deus por 3 vezes que o livrasse, mas por 3 vezes ele ouviu a mesma resposta: a minha graça te basta. E é o que o apóstolo Paulo compartilha comigo e com você nesta noite. Você vive bem perto do medo, né, e da insegurança, com você mesmo, com a sua saúde, com a saúde dos seus pais, dos seus idosos, com a sua situação de dinheiro, de emprego. A graça de Deus te basta, Cristo te fortalece. Assim como o apóstolo Paulo, Davi viveu situações difíceis, e numa dessas ele escreve assim: mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. A vara e o cajado dele me consolam. Portanto, queridos, contentamento é uma atitude de resistência à cultura de descontentamento, mas também contentamento é uma atitude libertadora do medo. E ainda, contentamento é uma atitude de segurança que vem da dependência de Deus. Contentamento é uma atitude de segurança que vem da dependência de Deus. Naquela situação em que estava, o apóstolo Paulo diz assim: Cristo me fortalece. Já aprendi a me contentar diante de qualquer situação.
Essa dependência de Deus gera equilíbrio e saúde. Mesmo nas horas mais difíceis, como foi no caso do apóstolo Paulo e como é o caso do momento que nós estamos vivendo hoje. A nossa segurança só pode vir da nossa dependência de Deus. E é sempre bom lembrar que somos filhos amados dele. E é isso que ele diz para nós, que somos filhos amados, que valemos mais que passarinhos e plantas, de quem ele cuida e veste. Queridos, contentamento foi o remédio de Paulo para não se desesperar na hora mais difícil da vida dele. Contentamento é o remédio que nós precisamos. E é um remédio ao nosso alcance, que nós encontramos bem aqui na palavra de Deus e na nossa relação com Deus. Contentamento. Essa é a palavra, essa é a atitude. Com contentamento, diz o ditado, aliás, o contentamento faz o pobre se sentir rico. A falta do contentamento faz o rico se sentir pobre. O apóstolo Paulo diz, mesmo carente e vivendo uma situação que ele não queria, que ele não desejava, que ele não merecia, ele estava sendo injustiçado, mas com contentamento ele é capaz de passar por aquilo de forma equilibrada, saudável e dando graças a Deus. E sem contentamento, você pode estar vivendo os melhores dias da sua vida, que ainda assim você vai se sentir carente. Eu só quero concluir dizendo que a fonte do contentamento do apóstolo Paulo é a mesma sua e minha. Deus é a fonte do nosso contentamento. E nós encontramos nele, através do louvor e da oração, e na sua palavra, através da leitura e da meditação, o que nós precisamos para passar esses dias com equilíbrio, com saúde, com muito louvor, com segurança da dependência que nós temos nele, sabendo, irmãos, que esses dias vão passar. Nós cremos que em breve, se Jesus não vier buscar a sua noiva, que somos nós vamos reunir aqui de novo, com a casa cheia, como era antes. E nós vamos viver ainda muitas experiências como igreja de Cristo no mundo. Sem dúvidas que nós estamos aprendendo muito nesses tempos de aflições, como diz o hino. Mas se Jesus não vier buscar a sua igreja, nós vamos voltar a cultuar a Deus de casa cheia e com toda a força para a glória dele, porque esses dias vão passar. Nós não podemos agora ter atitudes de conformismo, de pessimismo, de independência, de euforia, de egoísmo, mas atitude libertadora, transformadora, de substituir essa inquietação pela quietude, pela paz que vem do nosso Deus. Que Deus abençoe você aí na sua casa, que Deus nos abençoe como igreja, como família, como pessoa, que a graça dele seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez e depois nós vamos encerrar cantando. Pai, obrigado por tua palavra, que sempre orienta, que sempre alimenta, que sempre conforta, que sempre renova.
muito obrigado por essa porção que o Senhor derrama sobre nós nesta noite. E que o Teu Espírito mesmo esteja aplicando a Tua palavra aos corações dos ouvintes. E onde quer que os meus irmãos se encontrem, que sejam achados pelo Senhor e que sejam abençoados, alimentados, orientados, confortados. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a vivermos contentes, contentados. Abençoa-nos com esta bênção especial que é o contentamento. Deus, nessa noite nós te pedimos, oramos no nome de Jesus, derrama sobre nós uma bênção de contentamento. Pai, derrama uma unção de contentamento e alcance, ó Deus, os corações de todos aqueles que estão, ó Deus, ao alcance da Tua palavra, que através dessa plataforma chega aos irmãos. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Enquanto as coisas não mudam, nós cultuamos por aqui. Convidamos você a continuar cultuando também através de suas reuniões de família, de culto doméstico, de suas devocionais. Não deixa de entregar no seu dia a dia louvor ao Senhor, uma oração, uma declaração de amor. Não deixa de entregar as suas necessidades, as suas angústias. Não deixa, não negligencia a sua relação com Deus. Vamos cantar um pouco mais para a glória dele? Sejamos felizes, né? Esse é o objetivo. Nós vamos cantar uma música que ela tem um plano perfeito. E eu queria deixar rapidinho a palavra de Deus que fala sobre isso. Diz assim: Deus consertou a situação. Isso está em Romanos 3. Mas agora há algo novo no horizonte. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Por isso, não há diferença entre nós e eles. Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu fazer isso por nós. Foi esse final de semana que a gente viu que Ele ressuscitou. Por pura graça generosa. Olha que coisa alegre, olha que coisa boa, a graça de Deus. Ele decidiu acertar nossa situação com Ele. Ele acertou. Um presente do céu. Esse texto ele está em Romanos 3, do 21 em diante. É um tipo de tradução que fala assim, um jeito um pouco mais fácil de se entender. E esse é o presente que Ele deu para